Em nome de Jesus Cristo, amém. O texto do Evangelho para este domingo é interessante porque pode ser dividido em 3 momentos. No primeiro momento é a discussão sobre a identidade de Jesus. O segundo momento, o ensino de Jesus sobre sua morte e ressurreição e a reação de Pedro. No terceiro momento, Jesus chama a todos e tem uma palavra de exortação, uma palavra até dura para as pessoas em geral. Mas vamos ao primeiro momento. Pelo relato dos discípulos, nós reconhecemos que as pessoas estão um tanto indecisas sobre quem é esse Jesus que faz coisas diferentes. Algumas dizem que ele é Elias, algumas que ele é João Batista. Veja que todas estão olhando para o passado e procurando alguma referência. Outras vão selecionar outros dos profetas, mas não há consenso. Pedro então vai tomar a palavra quando a pergunta é para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus. E Pedro acerta. Pedro olha para o presente, para aquilo que tem diante de si e diz: tu és o Cristo. É bom lembrar que Cristo não é um nome próprio, Cristo não é também um sobrenome de Jesus. Cristo é um título, é uma palavra comum que significa ungido. Então Pedro está dizendo que tu és o ungido de Deus. Até aqui Pedro acerta completamente. Mas aí Jesus vai olhar para o futuro próximo e vai começar a falar de si, da sua morte, do seu caminho para a cruz e da ressurreição. E aí Pedro vai errar 2 vezes. Pedro erra uma primeira vez porque ele tira Jesus do grupo e tenta repreender Jesus, mudar a mente de Jesus. E nisso Pedro confunde o seu papel de discípulo e o papel de Jesus de mestre. Pedro erra também uma segunda vez porque ele não aceita o caminho de Jesus rumo à cruz e quer tirar Jesus desse caminho. Ele não aceita então a tarefa principal para a qual o Cristo se fez presente e veio estar entre nós. Então Jesus vai colocar a situação em ordem, lá no versículo 33, que convém nós lermos com muita atenção. O versículo 33 diz assim: mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens, as coisas dos seres humanos. Jesus fala isso vendo os discípulos. Essa palavra de Jesus ela é direcionada a Pedro, mas os outros precisam ver também, precisam perceber também. Detalhe importante é que Jesus repreende a Pedro, Jesus não repreende a Satanás aqui. Não se trata, parece, de uma possessão demoníaca. Talvez nem mesmo de uma obsessão demoníaca, não se trata nem mesmo de que Satanás estivesse influenciando Pedro de fora. É bem provável que Jesus simplesmente está usando o nome Satanás para enfatizar o fato de que Pedro está se colocando em oposição ao plano de Deus, de que Pedro está se colocando completamente em oposição a Deus como inimigo de Deus, inimigo da vontade de Deus. E aí Jesus vai dizer, no texto de Jerônimo, que fica famoso em português como expressão, né? Jerônimo traduz isso como o aderetro me Satanás. Popularmente a gente vai dizer, vá de retro, sai da minha frente, vai para trás de mim, Satanás. Mas Jesus dá também um motivo da repreensão. O motivo é, olha, consideras as coisas humanas, as coisas dos seres humanos e não as coisas de Deus. Veja que não se trata de uma mente demoníaca sendo repreendida, mas de uma mente humana, uma mente presa à natureza humana com toda a sua limitação. E isso nos lembra, essa repreensão de Jesus, o que Paulo diz aos Coríntios, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Lembra também o que Deus diz por meio do profeta Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. O ungido de Deus precisa aqui, de fato, colocar Pedro em seu lugar, colocar os discípulos em seu lugar, colocar, na verdade, toda a humanidade, todos os humanos em seu lugar. Porque sozinha a mente humana não é capaz realmente de acompanhar o plano de Deus e de vê-lo como outra coisa que não
insanidade. O plano de Deus parece mera loucura para o ser humano. E aí então Pedro pode dizer: tu és o Cristo? Mas no fundo, ele talvez quisesse complementar: tu és o Cristo, mas o Cristo que nós queremos que sejas não é exatamente um Cristo que vai para a cruz morrer nu, sozinho, envergonhado. Não é um Cristo que sofre assim calado. É um Cristo que vem e vence. No nosso conceito, vitória é isso, é chegar e vencer logo de vez. O Cristo que queremos que sejas não é talvez um Cristo que aceita ser feito de chacota num carnaval e aguenta isso calado, mas é um Cristo que reage com um vírus mortal que mata centenas de milhares de pessoas. O Cristo que queremos que sejas não é um Cristo que aceita ser humilhado por uma trupe de comédia, pelo Porta dos Fundos, mas é um Cristo que, ao ver isso, fecha definitivamente a porta dos céus para eles. Parece que nós estamos com Pedro às vezes, mas então Jesus vem dizer: não é assim a vitória que está planejada. E agora, neste tempo, o que cabe a vocês fazerem como corpo de Cristo na terra é ir a essas pessoas e contar para elas, e insistir em contar para elas: Jesus Cristo morreu por vocês também. Essa é a reação, é dizer: os teus pecados serão perdoados por causa do sacrifício que Ele fez por vocês. Ao ser humano, na verdade, e isso é muito importante, cabe escutar o que Deus diz e não ditar a Deus como Ele deve ser ou agir. Ao ser humano cabe reconhecer a sua limitação, a limitação da sua mente, e não querer impor limites a Deus. Será que a nossa mente ainda nos faz vacilar nisso? Será que a nossa mente ainda não entende a radicalidade do amor de Cristo, de amar até mesmo os seus inimigos? Será que ainda queremos fazer uma seleção e pensar: não, para estes a palavra do Evangelho do perdão, para estes outros não queremos mais isso, nós queremos perdição para eles? Será que nossa mente faz isso às vezes? Alguns salvos, outros não queremos nem chance para eles. Alguém disse recentemente o seguinte: as pessoas que não querem desistir dos seus pecados nunca aceitarão o Evangelho. Eu não concordo com essa frase. Deixo claro isso. Primeiro, porque essa frase pode nos levar ao engano de fazer uma diferença entre pessoas. Essas que aceitam o Evangelho foram capazes de dizer não aos seus pecados preferidos. As que não aceitam o Evangelho verdadeiro, essas são piores. Não é isso que nós aprendemos de Deus. Paulo nos ensina, quando escreve aos Efésios, que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos. Afogados em pecado. Sem a capacidade mínima de abrir mão não só dos pecados preferidos, mas de qualquer pecado. Mas aí Paulo também diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que aqueles que fazem chacota. Se somos salvos por obra de Deus, simplesmente pela graça de Deus, porque Ele veio e fez tudo. E isso a mente humana não quer entender e não quer acompanhar, não quer nem confessar. Que Cristo morreu por todos, que Cristo morreu pelos ímpios, pelos maiores pecadores deste mundo. A nossa opção, na verdade, como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo na terra, nossa única opção é anunciar isso, que Ele morreu por todos. E é querer, de fato, a salvação de todos, porque Deus a quer. E se a nossa mente se revolta contra isso, nós precisamos ouvir também com Pedro: vá de retro. Nós precisamos ouvir: sai da minha frente, mente pretensiosa, porque não entendes as coisas de Deus e queres opinar sobre elas e questionar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Precisamos dizer à nossa mente pretensiosa: Ele é o Mestre, só Ele é o Mestre. E se nós insistirmos ainda em nos revoltarmos contra o amor de Cristo, nós precisamos ainda ouvir o que Ele disse:
Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Levando cativo, como diz Paulo, todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Amém.